Sejam bem-vindos a Volume 2. Feliz Ano Novo! Dessa vez, acordando 1º de janeiro dentro do carro do pai, junto com uma das suas melhores amigas em uma completa estranha. Esse ano vai realmente ser algo. Se você acompanhou o último volume, já está por dentro de várias coisas que estavam acontecendo na minha vida no final de 2022. E como aquele ano foi o melhor de todos, o meu nível de serotonina estava em níveis nunca antes alcançados. No início desse ano, nada tinha mudado. Talvez o pequeno recesso da URGS que a gente aproveitou para viajar para o interior e fazer algumas coisas diferentes. Tipo aproveitar um pouco praia e passar uns dias no Porto Ferreira. Nosso aniversário esse ano foi algo mágico. A virada do dia 5 para o dia 6 aconteceu em uma sessão de Avatar 2, com o Daniel e o Vini. E no dia 6 eu me auto-presenteei para assistir o filme Gato de Botas 2. E também fiz uma festinha com os amigos do Guto. Dia 7 eu voltei para Poa e joguei um RPG de Call of Cthulhu com o Gabriel dos Santos e algum pessoal do Encelato e os letristas. E no dia 8, eu, Lorenzo, a Eduarda Mello e a Débora pegamos um trem. O primeiro trem que eu peguei, diga-se de passagem, para ir ver o Bernardo lá em Canoas, num rolê muito da hora. Depois disso, as coisas voltaram pro habitual. Eu fiz algumas novas tatuagens e coloquei um dos meus primeiros piercings, que é o do septo. Um sonho que finalmente estava acontecendo. Os rolês, as festas da URGS, passar as tardes no vale com os meus amigos, o carnaval, campeonato de sinuca, alguns grandes eventos canônicos, como o show do Ramemes, que juntou metade do meu ciclo e foi uma das melhores noites do ano, com o direito de eu, Coitinho e Guiz, jogando sinuca com Ramemes, além de ter sido uma ponte de grande importância para o Lorenzo, para ele conhecer a Gabi, a namorada dele. Também teve os vários lendários rolês de Corsinha, por outras cidades, como a formatura do Michel lá em Venâncio, que foi uma épica noite com os guris, com o direito a dançar músicas velhas com os colonos e transportar o Pedrinho podre de bêbado na volta. E também a saga da viagem para Lajeado, que depois de uma noite comum e morgada em Santa Cruz do Sul, indo para uma legend vazia, e do nada, meia-noite e meia, entrou eu, Vini, Daniel e Fernando no Corsinha, e fomos para Lajeados por causa de uma mina que eu conheci no Twitter. E, incrivelmente, foi uma noite espetacular, com a gente indo na cobertura do apartamento dela, conhecendo o Maconha Gabs e vendo o sol nascer na beira do rio, com a viagem de volta mais linda e sonolenta do mundo às 8 da manhã. Ah, e também teve a noite dos slides, que foi uma noite muito engraçada e que reuniu um pessoal que eu gostava muito, além de ter morgado pra caramba o Bernardo, perder um X e ter que pagar um Uber pra trazer de volta aquele X e mais um que ele tinha pedido sem querer. Enfim, as amizades e os amores dessa época me faziam me sentir vivo. Lembrando o Charlie de As Vantagens de Ser Invisível, eu realmente me sentia infinito. Eu não queria que nada daquilo mudasse e que nenhuma daquelas pessoas que faziam parte da minha vida mudasse. Eu queria que o tempo congelasse e tudo permanecesse daquela forma para sempre. Sempre tendo um rolê, sempre tendo pessoas para sair, sempre criando histórias novas e toda semana e nunca ter que ficar sozinho comigo mesmo. Eu também me apaixonei na mesma época que eu comecei a trabalhar no Dom Bosco, numa euforia extrema de que eu precisava de mais independência e comecei a procurar trabalho. Tive que mudar o meu turno para o noturno na faculdade para conseguir trabalhar todas as manhãs, mas apesar do cansaço, eu não sentia nada além de êxtase e felicidade naquela época. Aquilo parecia perfeito e eu não vi o final daquela vida tão cedo. Mas, infelizmente, a vida não dá o aviso de 30 dias prévios para você se preparar para as mudanças. E, de repente, tudo ficou diferente. A vida mudou. E agora, tudo que eu tenho daquela época são as memórias. E algumas tentativas de tentar recriar momentos tão marcantes e vivos como aqueles. Mas nunca vão ser aqueles momentos. Com aquele sentimento, com aquelas pessoas, com aquela intensidade. Apesar de ter me sentido infinito, a mudança sempre vem. Mas o que aconteceu para tudo mudar tão de repente? Foram várias coisas, na verdade, que se juntaram e me deixaram com um sentimento distante de toda aquela vida. A primeira, e talvez a pior de todas para mim, foi aquele boato idiota que começou na época do carnaval por algum motivo, que até hoje eu não sei,
e que falava que o Encelato, todos os meus amigos da faculdade, espalhavam nudes e ranqueavam as meninas de um grupo. Apesar de idiota e parecer uma fofoca de quinta série, esse boato pegou e foi o suficiente para marcar a queda do meu grupo de amigos. E também para iniciar o meu distanciamento do resto do curso, porque eu me sentia muito mal de achar que todos de lá não gostavam de mim por causa desses boatos. E talvez isso seja muito mais culpa da minha necessidade de ser gostado pelas pessoas do que qualquer outra coisa. O grupo foi se afastando, e por conta dessas e de outras polêmicas, e logo já não existia mais. E mesmo que a minha amizade individual com eles ainda continuasse, simplesmente funciona muito melhor em grupos, e eu acabei me isolando. Eu saí das redes sociais e praticamente perdi o contato com todas as pessoas do meu ciclo daquela época, por pelo menos 2 meses inteiros. E parecia que eu tinha sido esquecido completamente, pois sem o Twitter e o Instagram, ninguém lembrava da minha existência, tirando o grupo do Bernardo e do Lorenzo e meu grupo em Santa Cruz. E isso, logo depois de eu ter tido a maior agitação social da minha vida, fez a solidão bater mais forte que nunca. Lembra que eu disse que eu tinha me apaixonado quando eu comecei a trabalhar? Pois é, de novo, não deu em nada. Além de algumas frustrações e decepções que foram suficientes para que eu me isolasse de tudo mais ainda. Eu me sentia realmente sozinha, das piores maneiras possíveis. Mas, ironicamente, o trabalho me deu força para continuar, pois eu conseguia sorrir e conversar com as pessoas naquele ambiente, antes de voltar para a escuridão da casa e da faculdade. Foi um tempo sombrio, e tudo que eu conseguia fazer era comparar a vida que eu estava tendo agora com a era de ouro que eu vivi pouco tempo antes, e me perguntar como tudo tinha acabado tão rápido. Eu não via futuro, eu não via mudança, e com certeza eu estava com quase nenhuma esperança. E eu posso estar até parecendo cheia de drama falando essas coisas, mas naquele período eu não consegui construir nenhuma boa lembrança. Só que num dia chuvoso, depois de perder uma aula por causa que eu saí tarde do estágio, aconteceu uma coisa diferente. Um ciclista quase foi atropelado na minha frente. Só que logo depois ele começou a rir do meu lado. Eu olhei pra ele estava sem capa, completamente encharcado. Mas ele olhou pra mim e falou do nada: "O tempo assim é uma maravilha. Quer dizer, é meio ruim, mas se chove hoje, quer dizer que amanhã o sol vai sair." E logo depois o sinal abriu e ele foi embora, me deixando completamente em choque com aquela cena que saiu direto de alguma série clichê. Mas essa pequena interação foi suficiente para me lembrar de que tempos melhores virão, e que apesar de tudo, o sol sempre volta a nascer. Por mais que eu tenha sentido uma solidão enorme nesse ano, as coisas não pararam de acontecer, na verdade. Apenas mudaram o modo e a intensidade. Eu pude aproveitar, durante os meus momentos de solitude, para fazer várias coisas que eu tinha muita vontade, como ler alguns mangás que mudaram muito a minha cabeça na época e acho que para sempre, como Vagabond e Vinland Saga, além de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Pude ouvir algumas músicas diferentes, podendo descobrir e experimentar vários gêneros novos, sentindo novas sensações e aumentando meu repertório. A mesma coisa para os filmes. Nos momentos de tédio, para tentar colocar as energias que sobravam em casa em alguma coisa, eu finalmente comecei a desenhar. E, como tudo que eu faço, teve seus momentos de pico e eu não conseguia ainda manter uma constância boa para que a minha técnica de desenho tenha se desenvolvido para algo profissional. Mas o nível que eu consegui chegar foi suficiente para me sentir bem. E esse novo hobby, talento, me influenciou a desenvolver um novo sonho, que é escrever uma HQ. E foi a forma de arte que talvez eu mais tenha me aprofundado esse ano e que eu acredito mais combinar comigo. E um dia eu espero poder criar algum material assim, que possa expressar os meus sentimentos e pensamentos. Tais sentimentos que eu tive muito mais tempo para analisar, como a minha questão de gênero, que começaram a surgir no final do ano passado e foram se desenvolvendo no decorrer desse. Eu percebi que eu realmente não me vejo mais como um homem, e a minha não binaridade é muito mais voltada para o feminino do que eu imaginava. E depois de muitas disforias e preocupações, eu finalmente estou indo atrás da minha identidade de gênero que eu quero, seja fazendo depilação a laser ou indo começar a minha hormonização no ambulatório trans.
Talvez ter começado a terapia tenha me ajudado a esclarecer muitos pensamentos e me manter sã, mesmo nos piores momentos desse ano. E muitas outras coisas aconteceram em todas as épocas do ano, até nas que eu estava mal demais para perceber que a vida continuava e permanecia sendo a vida, de todas essas maneiras. Teve o Lorenzo começar a namorar pela primeira vez na vida com a Gabi, uma menina muito da hora que me seguiu depois do show do Rameme só para ter a oportunidade de encontrar o Lorenzo. E conseguir ver o meu mano feliz ao lado de alguém que ama ele é extremamente gratificante. Apesar dele ter se afastado um pouco de nós e ser bem mais raro conseguir levar ele para um rolê. Mas em compensação, ele e o Bernardo se tornaram grandes parceiros de jogos comigo. Tivemos algumas noites em ligação jogando Xenoverse 2, Fortnite, Baldur's Gate 3, que pode parecer bem bobo, mas aliviavam muito a minha atenção diária que a vida normalmente dá. Eu também não posso esquecer da renascença do RPG, quando do nada, depois de meio ano sem ter uma sessão, por causa do Fernando decidir iniciar uma campanha, as mesas de RPG de Santa Cruz voltaram com tudo, tendo uma semana com até 3 sessões. E foi incrível poder voltar a jogar com o Nelson e desenvolver uma história mais profunda junto com os meus amigos, além de ter me dado energia para começar a campanha aqui em Porto Alegre. No meio do ano, teve a nova seleção de moradores aqui da Sesc, e veio algumas pessoas novas, entre elas o Felipe, que eu nunca achei quando vi ele que estaria sendo mencionado dessa forma em uma retrospectiva minha. Mas ele foi uma peça crucial para muita coisa que aconteceu esse ano e para o gás que eu precisava no final dele. Ele era de Santa Cruz e veio para fazer filosofia, e tem um jeito bem excêntrico. Mas formar uma amizade com ele me ajudou a fazer laços aqui na casa que tornaram a minha vida aqui muito tolerável, e fez com que os pensamentos de abandonar o barco diminuíssem bastante. Além de ter conseguido juntar o Bernardo com ele e fazer com que eles se tornassem best of friends, apesar de terem se desentendido e virado inimigos no primeiro encontro. Literalmente um enemy to lover. Teve o evento de Barbieheimer em Santa Cruz do Sul, o aniversário do Bernardo que a mãe dele convidou a gente, a festa de formatura do quartel do Pedrinho, a calorada, alguns rolês com as pessoas que eu gosto, a placa, o incidente do nazista, eu trabalhando e desenvolvendo laços e momentos com os alunos. Foram muitos momentos que talvez passaram desapercebidos demais por causa da minha mente conturbada, mas que fizeram sim esse ano ser memorável e são lembranças que eu quero carregar comigo para sempre, apesar de tudo. E é por isso que eu estou tentando colocar o máximo delas aqui comigo. É um bom lembrete para nunca esquecer que até em um ano que você não considera um dos melhores, ainda pode dar uma boa bagagem para você levar para a vida. Um dos diversos problemas que eu levei para minha terapia foi que eu sempre fui uma pessoa meio quieta e distante no meio familiar. Não sei explicar exatamente porquê, mas eu sempre sentia que eu estava deslocado ali no meio, que eu não combinava com aquelas pessoas e que elas me aturavam, unicamente porque eu tinha um laço sanguíneo com elas, e que elas não me conheciam e nem faziam questão de tentar conhecer. Mas, desde que eu vim para Porto Alegre, muita coisa mudou. Sair daquela convivência constante, dar tempo para respirar, pensar e sentir falta, fez eu perceber que agora os momentos juntos com eles são pontuais e não são mais rotineiros, o que fez com que minha atitude mudasse um pouco. E esse ano, apesar de estar longe deles por maior parte do tempo, foi o ano que eu mais senti conexão com eles. Com a minha irmã, passamos bons momentos juntos, e acho que finalmente percebi que ela cresceu. Ela vai fazer 14 anos ano que vem, e já é um ser humano com suas ideias de vida própria. E ela se sentiu confortável para compartilhar parte dessa vida comigo, e eu fico muito feliz dela se sentir confortável para isso. Meu pai e eu não tivemos muitas mudanças na nossa dinâmica, mas acho que ele percebeu que eu sou um ser humano adulto e ele nunca me repreendeu por nada que eu fiz esse ano. Sejam as minhas tatuagens ou os piercings, coisas que ele obviamente não concorda, mas que ele ao menos respeita. Já a minha mãe, acho que eu nunca me senti tão próxima dela como agora. Toda vez que eu viajo para Santa Cruz, temos as nossas conversas, assistimos algum filme que eu ou ela escolheu, a gente briga, a gente se entende, e dessa forma a gente fica mais próximo. Eu finalmente consegui fazer com que ela me conhecesse e eu parasse de ser o filho do mundo das ideias dela.
eu sou eu e eu fico feliz que ela saiba mais quem eu sou. E finalmente me sinto confortável para me abrir com ela. E ela ainda não tem ideia de como isso é importante para mim. Mas com toda a batalha interna que eu tô tendo com a minha questão de gênero, sentir que eu posso confiar e contar com o apoio dela é muito importante para mim. Minha família não é lá muito progressista. Eu tenho tanto, mas tanto medo que se eu me revelar uma pessoa trans, eu acabo me afastando mais ainda deles. Ou que eu seja sempre algo desagradável, ou que não deixem as crianças chegarem perto de mim ou algo assim. Mas meu medo de continuar me sentindo desse jeito, infeliz comigo mesmo, o resto da vida é muito maior. E por isso que eu não vou desistir de ser quem eu sou. E é por isso que eu preciso do apoio dela. Preciso do apoio das pessoas que eu amo para ter as forças para continuar essa batalha. E eu espero que essa luta não me impeça de ver o Pedro crescer, por exemplo. Esse ano eu pude acompanhar o segundo ano da vida dele e da Mirella como mãe, e foi maravilhoso. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, poder ver que você já tem uma personalidade, que ama os animais, principalmente as vacas, e isso é espetacular. E traz ao mesmo tempo uma nostalgia enorme, pois você lembra muito de mim quando eu era criança, no jeito, na aparência, nos gostos. E é mais nostálgico ainda quando eu coloco um filme da minha infância para assistir contigo. É quase como se você fosse o meu filho. E eu sinto uma emoção e uma conexão tão grande que dizer que eu te amo parece até pouco. Eu quero muito ver os próximos anos de perto, se tudo der certo. E eu quero que você sempre possa contar com o seu tio. Oh, tia. Eu amo vocês, todos vocês. E espero que me amem também. E sintam muito orgulho de quem eu sou e eu espero ser. E aí, Muri do Futuro, tudo bem? Gostou da review de 2023? Sentiu mais orgulho ou vergonha nas coisas que eu fiz? Eu espero que é a primeira. E como é que estão as coisas aí pra ti? Seguiu a transição ou decidiu que vai viver infeliz, mas aceita na sociedade? Eu também espero que é a primeira opção. 2023 foi legal. A gente conseguiu aprender a se maquiar. E também compramos um ótimo PC. E esse é o nosso quarto, ó. Nosso PC aqui custou apenas um rim e um bunker. Mas só isso. E enfim, já é dia 30 de dezembro. Nossa família já tá na praia. Eu ainda tô aqui em Porto Alegre porque eu tinha que trabalhar até ontem. E fiz sessão de depilação a laser hoje, que deu pra caralho de passagem. E pela primeira vez em 20 anos eu tenho a opção do que eu vou fazer. Se eu vou pra praia com eles, se eu fico em Porto Alegre, se eu vou para Santa Cruz. Eu tenho total liberdade para escolher como, com quem e de que forma eu vou passar o meu ano novo. E isso é ao mesmo tempo excitante, bem aterrorizador, porque a gente pode tomar a decisão errada e se arrepender. Mas, bem, a gente já viveu muito tempo com essa ansiedade e a gente já aprendeu que não dá para controlar tudo. E esse medo de fazer alguma escolha apenas vai impedir a gente de viver. Então, eu não sei porque eu tô falando isso agora, me deu uma vontade, tô falando no meu coração. Não fica com medo de fazer as coisas pensando no arrependimento. Vive e faz o que tu quer fazer naquele momento. As consequências que vão vir são coisas que a gente vai lidar, como qualquer pessoa lida com as consequências da vida. Então, vive sem medo de se arrepender, tá? Isso é uma lembrança pra mim também. E como eu disse, o ano tá acabando e 2023 acabando, a Muri 2023 também vai pro Beleléu e só vão ser lembranças. E espero que sejam positivas, mas o ano que vem, a Muri 2024, eu espero que ela seja mais linda ainda e consiga completar e conquistar mais coisas do que eu consegui esse ano. E pra você, Muri do Futuro, eu quero que você não esqueça que eu te amo muito. E espero que você continue se amando muito. Beijos, te amo.